Baki contra Yujiro Hama foi um evento que Tokugawa considerava como o evento final do mundo, algo que estava além de qualquer coisa do verso. Uma luta que Baki disse que se o exército de uma nação inteira decidisse parar Yujiro Hama, a única coisa que teriam era uma montanha de mortos. Antes de irmos para a luta, é necessário entrarmos na primeira noite, onde tudo se iniciou, onde Yujiro Hama chamava Baki para jantar num hotel de luxo, chamado Park Hilton, um lugar que deixava Baki desconfortável por causa de suas roupas. Porém, o gerente do hotel recebia muito bem e levava Baki até a suíte de seu pai. Ao chegar, Yujiro Hama repreendia Baki pelo seu traje, ele ficava inconformado pelo fato de Baki não ter modos. Qualquer pessoa da idade de Baki deveria saber que existe modos. Baki se desculpava e dizia: meus pais nunca me deram esse ensinamento, eles nunca me ensinaram isso. E o Yujiro Hama gritava com ele e perguntava se ele estava brincando com a sua cara, e o prédio todo tremia. Baki sorria e dizia que ele não sabia como se vestir, ele não sabia como e quando falar, quando agradecer, como comer, ele não sabia nada disso. Baki olhava para o seu pai e dizia: o senhor acredita que meus pais nunca me ensinaram nada disso? Tudo que Baki sabia era que ele precisava ser forte. A única lição transmitida pelo seu pai era para ficar forte. E assim o Baki fez, e ele teve muito sucesso. A sua mãe dizia para ele ser forte como seu pai, e a única lição passada para Baki, ele cumpriu. O resto ele não conhecia, mas ser forte sim. E se Yujiro Hama quisesse ver o resultado disso, ele poderia testá-lo aqui e agora. Yujiro olhava para ele e ignorava. A noite passava e eles jantavam e conversavam bastante. Uma bela noite de pai e filho, a primeira vez de Baki que ele saía com seu pai. No momento, ao fim do jantar, Baki vira e pergunta para Yujiro do nada: por que você matou a minha mãe? Ele nunca havia perguntado isso, mas agora ele queria saber. Yujiro se irritava e dizia que o que ele fazia ou deixava de fazer era problema dele. Ele não se explica para nada nem para ninguém, e não era uma criança ressentida que queria mudar as coisas. Baki olhava para ele e dizia: eu lutava pelo amor de minha mãe e você tirou tudo de mim, seu bastardo. O bastardo aqui, galera, é como se fosse um filho da p*** lá pros japoneses. Yujiro se levantava e a mesa rachava, ele olhava para a janela e uma aura saía de seu corpo. O Baki se levantava, segurava Yujiro pelo colarinho e exigia resposta. O vidro atrás se rachava. O gerente conta que um terremoto vinha do céu. O prédio chacoalhava, enquanto Yujiro apenas aumentava sua aura. A lógica não se aplicava àquele momento. Yujiro girava Baki no ar e o tom mudava. De repente, Yujiro ia pra cima do seu filho e dava um tapa na sua bunda, que quase jogou ele do prédio. Finalmente havia começado. Baki entendia que toda a sua vida foi para aquele momento, mas ver aquele ser na sua frente era avassalador. O seu corpo, as suas células, eles queriam fugir e deixar tudo para outro dia. De repente, ele tinha sua mão segurada pelo seu pai para repreendê-lo com um tapa na sua mão. Só que o que acontece, galera? Quando ele vai bater o tapa, o Baki tira a mão e o tapa é ecoado por toda a cidade. As pessoas do prédio entravam em pânico por causa do som. Só que Yujiro não dava tempo pra nada, ele continuava a atacar, mas não pra matar, e sim como se fosse um pai batendo no seu filho pra repreendê-lo. Porém, essa repreensão do sangue Hama quebrava as paredes, e Yujiro segurava Baki pela cabeça e se jogava com ele do prédio. Aí galera, depois disso vocês nunca mais reclamam de levar chinelada da mãe de vocês, nunca mais. Eles colidiam no solo e Yujiro se levantava segurando Baki. Tudo isso sem um mísero arranhão. Ele debochava de Baki, falando que não era possível ele morrer só pra isso. O Baki abria os olhos e sorria. Tudo havia começado e o Yujiro Hama ia ajudar Baki a se levantar e de repente o Baki esmagava a mão do seu pai e golpeava. Um filho que golpeava a cara do seu pai, que estava tentando ajudá-lo a levantar. Normalmente a sensação do filho nessa situação seria arrependimento e culpa, mas dali era diferente. A sensação era como se ele tivesse colidido com uma rocha que havia aguentado todo tipo de castigo da mãe natureza por vários e vários séculos. Yujiro tomava o tapa e devolvia. O vento ele se rasgava, o Baki era jogado para dentro da recepção do prédio.
A força-tarefa chegava e tentava parar a briga, mas Yujiro Hama continuava andando normalmente. Os policiais tinham que sair da frente. O vidro à sua frente era quebrado. Era como se nada estivesse lá. Yujiro beliscava Baki para acordá-lo. Ele pulava de dor. O Baki xingava e Yujiro sorria. O combate começava, mas o que estava acontecendo? Nenhum ataque de Baki acertava o ogro. Com um mero toque na cabeça, Yujiro nocauteava seu filho e já preparava um chute. Nesse momento, Baki se sentia como se fosse um bebê, totalmente indefeso. Ele era jogado pela escada rolante com um único chute. Com apenas 2 passos, Yujiro Hama estava no andar de cima. O narrador descrevia aquela situação como um absurdo. Yujiro Hama tinha a resistência de cair de um prédio, tudo isso sem nenhum dano. A habilidade dele era de dançar pelos ares sem nenhum problema. Sua força era força bruta absoluta. Em volta do prédio, a polícia e o primeiro-ministro declaravam estado de guerra. As forças armadas eram chamadas. Toda a força armada terrestre se dirigia ao local. No combate, Yujiro usava uma habilidade que dificilmente mataria. Era chamado de chicote humano. O seu corpo se amolecia. O Baki dizia que aquela técnica era de mulheres e crianças. Ele atacava e era respondido com um tapa nas costas. Uma dor inimaginável. Simplesmente Baki não esperava por tamanha dor. Aquela sensação de latejamento aumentava mais e mais a cada segundo. O Baki não entendia o que estava acontecendo. Ele já havia experimentado todo tipo de dor e experiências. O que era aquilo? Se ele por 18 anos aguentou todo tipo de castigo e havia se tornado praticamente imune à dor, por que ele estava se contorcendo sem parar? Yujiro olhava calmamente e dizia que essa habilidade jogava fora o conceito de força, porém ela não era inútil. Ele acertava outro tapa no seu filho e ele colapsava. Ele se jogava nas coisas, galera, para tentar mudar o foco da dor, para o seu cérebro se distrair. Mas por que doía tanto? O que acontece, galera? O Yujiro atacou o maior órgão do corpo humano, a pele. Não importa se você é homem ou mulher, se você é treinado ou não, um golpe na pele, a dor é a mesma. Por isso, as torturas antigas visavam machucar apenas a pele. Sabendo disso, o Baki pegava e devolvia o tapa nas costas de seu pai. Quando ele olha, certo de ver seu pai perdendo sua postura e gritar de dor, ele se espantava. As veias saltavam por todo o seu corpo. O narrador explicava que o corpo de Yujiro espalhava a dor. Suas fibras, músculos, tudo era espalhado. Todo o seu corpo combatia a dor nas costas. Seus sentidos dizia, não tem dor nenhuma. Yujiro sorri e diz que ele devia ter aproveitado e atacado naquele momento. Lá fora, galera, as forças armadas chegavam. No prédio, Baki se posicionava e sorria. A luta estava começando a mudar o tom pouco a pouco. Eles apostariam suas vidas no combate. De repente, Tokugawa chega e diz que se certificou de punir o primeiro-ministro, para ele não ousar chamar as forças armadas para atrapalhar aquele evento de pai e filho. O evento que ele considerava o maior do mundo. O Baki e Yujiro, eles sorriam. O seu filho o atacava, mas antes de ver seu pai se mexer, ele era atacado. Yujiro havia defendido e devolvido o ataque. Yujiro dava um último aviso. Se ele quisesse continuar, não teria mais volta. Baki aceitava que à sua frente o poder soberano estava lá. Ele gelava, não tinha mais volta. O que ele iria fazer? Yujiro praticamente implorava quando ele viu Baki gelando. Por favor, Baki, não seja só mais um lutador fraco, vamos lá. O ogro queria tentar usar todo o seu poder apenas uma vez na vida. Baki se empolgava vendo seu pai fazendo um pedido. Talvez fosse a primeira vez que Yujiro pedia algo. Ele que fazia qualquer oponente ou animal fugir dele. Ele estava entediado. Países e nações corriam do ogro. Então, para ele pedir para Baki mostrar o seu poder era uma honra. Só o seu filho poderia dar a ele uma luta de verdade. Baki entendia que ele estava preparado para esse momento. Ele derretia metaforicamente e se tornava água. Ele se moldava independente de onde ele estivesse. As baratas, galera, são os únicos seres vivos capazes de sair do ponto zero na velocidade total. E Baki fazia igual uma barata, velocidade máxima desde o início. Ele e seu pai se colidiam a 270 km por hora. E tudo isso em 0,0 milissegundo. Faíscas saíam do chão, o solo se rachava, as paredes eram quebradas. Yujiro adorava e Baki respondia com um chute. Ele atacava sem parar. 5 paredes eram destruídas com apenas um único chute.
Sem dar tempo, Baki continuava, ele não iria parar, ele não ia desperdiçar esse momento. Yujiro sorria e entendia que o seu filho estava além do que ele esperava. Ele arremessava Baki do segundo andar e de repente, galera, o narrador interrompe e nos conta uma pequena história que virou uma lenda urbana. Em nosso cotidiano, lendas urbanas como monstros, fantasmas e o homem não ter pisado na lua são lendas espalhadas por toda a internet, mas nenhuma lenda era como a dos homens mais fortes do mundo, pai e filho. Em algum lugar no Japão, existe uma arena subterrânea. Mestres e lutadores colidem lá para saber quem que é o mais forte de todos. Não tem categoria de peso, não tem tempo, só um vai vencer. No prêmio não vai te dar mais nada além da honra. Você não vai ter pagamento para entrar, você não vai ter pagamento para sair, é apenas ir lá e lutar, vencer ou perder. Seu corpo é a sua arma, sem regras. Se alguém morrer nesse processo, não tem problemas, faz parte do jogo. E o campeão desse lugar é apenas um garoto de 17 anos. Baixo, magro e olhando superficialmente, a gente vai achar que ele é até fraco, mas ele é o rei de lá. A lenda conta que só existe um homem que o campeão teme, o seu próprio pai. Um cara enorme, super poderoso. Dizem que ele tem uma tatuagem de demônio nas costas. O seu apelido é o Ogro, tão assustador que os boatos dizem que os Estados Unidos o temem. Eles deram todo o dinheiro que ele queria e fizeram todas as suas exigências para que ele não os destruísse. Nenhum país pode tocá-lo. E agora, pai e filho, os dois mais fortes, estavam se colidindo. O narrador começa a contar outra história. Por mais que um homem que se ache forte imagine um oponente na sua mente e lá na sua cabeça ele consiga vencer, no momento que a realidade colidir com ele, apenas o choque vai restar. Imaginação é uma coisa, realidade é outra. Mas existia apenas um homem que tinha toda a certeza do mundo, ele sabia que era o mais forte de lá. Assim como um leão, ele não precisava ser informado que ele era o maior predador. Até um leão fugia dele. Qualquer espécie animal, armas, forças policiais, exércitos, facções e nações inteiras o temiam. Eles realizavam seus desejos. Tudo foi conquistado pela força de seus braços. Jovens de todo mundo liam livros e boatos sobre ele. Não importa se você vence 5 caras na rua na porrada ou se você tem um cinturão de campeão mundial. Nada disso importa, pois estamos falando do impossível, de alguém que ultrapassa o governo com apenas os seus punhos. Se existisse um prêmio Nobel para força física, por decisão unânime, o título era dele. A cena volta e temos Yujiro Hama em tela, e ao olhar para fora, glória e fama o esperava, uma coisa que ele nunca tinha experimentado, estar na boca dos fãs. Milhares e milhares de pessoas clamavam por seu nome lá fora. Yujiro salta do prédio e pergunta pra Baki se eles poderiam continuar outro dia, se eles poderiam ir pra casa agora. Ver a luta virar um show o irritava. As pessoas indo viajar pra ver essa luta estava incomodando o Ogro. Todo mundo era idiota pra Yujiro, mesmo que ver milhares e milhares de pessoas o assistindo não fosse a sua primeira vez. Nos eventos que ele aparecia, ele ia lá, lutava, derrotava seu oponente e desaparecia como se fosse um fantasma. Mas nesse caso era diferente. Baki olha pra ele friamente e diz que ele não se afetava em ver isso. Ver um monstro como seu pai temer as pessoas era estranho. Baki diz que não tinha mais volta, então eles teriam que sair no braço. Yujiro se chocava, Baki ficava como água e atacava naquele instante. Yujiro perguntava no momento do ataque: "Meu filho, você enlouqueceu?" 1, 2, 3... 3 combinações perfeitas foram desferidas, sem que o público sequer percebesse. E novamente o narrador começava a explicar o contexto para as pessoas. Um lutador, campeão mundial de boxe, ou talvez um Yokozuna, lutador de sumô, ou um judoca que virou medalhista olímpico. As pessoas vão ter esses homens como verdadeiros heróis. Mas não importa quantos títulos você tenha, se vocês forem confrontados com armas, eles terão as mesmas chances de sobreviver como qualquer humano. Parar uma lâmina com as mãos é impossível. Eles não serão capazes de fazer nada contra um esquadrão de choque com 10 soldados armados e treinados. Seria fatal se o governo decidisse matar um desses campeões com armas nucleares. Eles explodiriam uma cidade para isso. Mas se você dissesse para um humano comum que existe um homem que nada disso pararia, sabe o que essas pessoas comuns diriam? Só vendo para acreditar.
Os humanos comuns, eles sequer entenderam ou viram os 3 chutes de Baki, que nem tirou o ogro do lugar. Na plateia, o Doppo já havia percebido que tudo já havia começado. Yujiro passava a mão no seu lábio e via um corte. Ele sorria e dizia ter esquecido como era sangrar. A aura de Yujiro começava a sair. Baki pensava: joguei toda a minha força nos 3 golpes, em 3 pontos vitais. Será que eu realmente o peguei desprevenido ou ele deixou que eu acertasse? Baki saía em velocidade total, o chão ele se quebrava, mas Yujiro sequer saía do lugar. Yujiro dizia que o mesmo golpe da barata não iria funcionar de novo e ataca com um tapa na cara. O Baki voava, enquanto Yujiro chegava perto de Baki, ele atacava, mas era respondido novamente com outro tapa na cara. E assim se repete, Baki ataca e era respondido com um tapa na cara. Ele começava a sangrar e chorar muito, ele fechava os punhos e entendia que a situação era séria. Ele cortava a hemorragia de seu corpo, o espírito de luta de Baki explodia, ele saltava e atacava. Tudo que ele jogava, seu pai bloqueava. Yujiro não era só super forte, super resistente, super rápido. Ele também é o mestre em todos os estilos. Só que Baki, galera, como um bebê, ele sentia que estava brincando com o seu pai, como se fosse apenas um pai comum brincando com seu filhinho. Essa era a brincadeira deles, galera. Olha que absurdo! As pessoas comuns só escutavam os barulhos em uma velocidade tão extrema que os braços e as pernas, eles sequer eram vistos, pessoal. Baki sentia algo à distância e dizia que ele estava lá, mas ele iria mostrar o seu estilo. Baki mudava, copiava o maior adversário de um T-Rex. Yujiro adorava e se espantava. Era como se um dinossauro estivesse à sua frente. A 13 quilômetros, Pique estava em cima de um prédio. O Baki tinha feito tudo isso. Ele tinha feito a pose do Triceratops para que Pico visse. Yujiro entendia que aquilo à sua frente era além de uma fantasia. Desde jovem, ele sempre quis saber como era lutar com um dinossauro. Baki atacava e eles se colidiam. Uma onda de choque acontecia. Era como se um dinossauro realmente colidisse. O carro à frente era tombado. Yujiro era empurrado. Tudo isso por Baki. Yujiro sorria e se impressionava. Um garoto de 70 quilos havia feito todo esse estrago. Yujiro ficava sério, ele prometia que colocaria Baki e sua imaginação no lugar. Ele ativava uma forma de luta, ele chamava da forma final Yujiro. A sua camisa estourava, uma onda de choque surgia, algo espiritual, sem dano algum, ninguém tomava dano. Todos sentiram aquele choque, mas ninguém se machucou. Porém, os vidros e as janelas rangiam, um clarão surgia. Da onda de choque, um demônio sorrindo era liberado. Todos os presentes escreviam aquela imagem, ou seja, não era alucinação, todo mundo enxergou aquilo. Aquilo era o estilo Rama, uma forma que Yujiro não sabia um nome, mas era uma imagem que simbolizava o seu sangue. De repente, ele começava a socar e chutar, o ar era perfurado, ondas de choques eram dissipadas. Baki dizia que a força de seus punhos era incomparável, os seus músculos exalavam um poder incomparável, os seus pés tinham uma velocidade incomparável. Yujiro era um monstro. Yujiro não copiava ninguém, a única coisa que ele copiava não era animal, não era dinossauro, a imitação era dele próprio, ele não queria fazer nada que ninguém fazia, ele era o único. Pra que o maior ser da Terra vai copiar alguém? Ele não precisa. Baki caminhava e ambos sorriam. De repente, Yujiro perdia a consciência e começava a cair. Antes dele colidir com o solo, o ogro acordava. Ele se perguntava quando foi a última vez que eu fui apagado. Yujiro exalava orgulho e alegria. Todo mundo, exceto o Doppo, estava perdido. Ninguém tinha entendido nada. E o que tinha acontecido, galera? O Baki havia acertado num instante de 0,5 segundos, antes mesmo do cérebro de Yujiro Hama ter reação. Doppo dizia, aos 18 anos você atingiu esse nível, o que você tem passado desde tão jovem? O que aconteceu para você chegar nesse nível, Baki? Yujiro sorria e falava, você realmente é o meu filho, o meu melhor brinquedo possível. Yujiro reconhecia a força de seu filho e dizia, venha cá, eu vou dar um tapinha de reconhecimento em você. Baki se assustava e falava, não seja ridículo, o que tá acontecendo? Ele ficava confuso, ele se irritava de repente.
E cara, o seu pai queria reconhecê-lo. Hora que Baki percebia, galera, lágrimas começavam a cair de seu rosto. Ele nunca tinha sido elogiado por seu pai. Yujiro novamente tentava chamá-lo, mas Baki ficava confuso. Como assim meu pai quer me acariciar? Baki gritava de raiva, ele ficava incomodado. Yujiro dizia que ele só estava elogiando seu filho. O que era de tão estranho em um pai elogiar o trabalho do filho? Baki congelava e seus olhos começavam a se encher de lágrima. No seu peito, uma dor surgia. Esse momento emocionava Dopey Tokugawa. Pela primeira vez na vida, em 18 anos, ele estava sendo elogiado por seu pai. O sentimento de uma criança ao ser elogiado pelo pai, isso Baki nunca tinha sentido. Baki falava que aquilo não era engraçado. O Yujiro, galera, ele não entendia o estrago que ele fez na vida do seu filho. Seu punho sempre foi fechado para machucar. Agora era como se ele quisesse tocar no seu filho precioso. De repente, o Baki fugia porque ele achava que poderia ser uma armadilha. Ele dizia ao seu pai que eles estavam lá para ver qual dos dois era mais forte e não para esse papinho. Yujiro concorda e fala, realmente é um bom momento para a gente testar a essência das nossas forças e a natureza do nosso sangue. Quando o Baki pensa essência, natureza, ele sentia um choque. Era seu pai o abraçando. Ele dizia que iria dar um tapinha de reconhecimento no seu filho. Baki queria lutar contra aquele sentimento. O carinho que seu pai nunca deu para ele estava chegando, mas a força absoluta estava segurando ele. Seu pai fazia carinho e suas lágrimas corriam. A dor reprimida, silenciada, o silêncio de Baki de nunca ter reclamado por toda a sua vida virava lágrimas. E como uma criança ele chorava. Yujiro matou a sua mãe, ele transformou sua vida num inferno. Desde criança, Baki viveu entre a vida e a morte a fim de superá-lo. Baki se debatia nos braços de seu pai, até que depois de um tempo, o seu pai pega e o arremessa para longe. A luta retornava, a real face do ogro aparecia, ele era o pináculo da força. Ele não era nem bom nem mal, a força é pura. Os fortes, eles criam situações e eles não vão cumprir as condições. A cena corta para a mãe de Yujiro, que era entrevistada. Perguntavam para ela o porquê dela não ser mais mãe do ogro. A resposta era porque ele era uma grande embarcação, algo além dela própria. Desde seu nascimento, ele exigia ser alimentado, algo muito poderoso. Ela sabia que aquilo nos seus braços era feito para bater em pessoas e animais. Muitas pessoas o têm como nojento, mas ela, como uma monge, não falaria isso. Buda e seu filho jamais lutariam. Se você tentar vencê-lo, o sangue Rama é sombrio desde o seu nascimento, então esteja preparado. O combate retornava e Yujiro chamava seu filho de inútil, pois aparentemente Baki não iria resistir. De repente, eles sentem algo estranho atrás deles. Quando eles olham, era Pico, o predador de dinossauros. Aparentemente, ele queria lutar. Só que o que acontece? Baki se levanta e o soca com muita força. Quando Pico iria ficar puto, ele olha para o rosto de Baki. E Baki dizia para ele ficar longe. Pico não entendia uma palavra sequer, ele veio do período dos dinossauros. Mas na natureza, quando algum animal vai pegar a sua presa, o animal entende o que é uma repreensão, o que é esse senso comum, isso tem entre os animais. Pico sentava e ficava quietinho, o combate de pai e filho retornava. De repente, Baki estava nocauteado pela mesma técnica de 0,5 segundos que ele havia usado no seu pai. No chão, Yujiro olha e vai esmagar a cabeça do seu filho. Baki se levanta instintivamente porque ele estava apagado. Sem dar tempo para ele se recuperar, Yujiro chuta. Mas Baki se esquivava e dizia que ele não venceria com tal habilidade. Pai e filho paravam na frente um do outro, como samurais, prestes a sacar sua espada, ou melhor, como cowboys no faroeste, pronto para sacar o revólver. Os dois se encaravam, com as mãos no bolso, eles iriam decidir quem que era o mais rápido. De repente, Yujiro tira a mão e diz que irá contar até 5. Ele dobraria um dedo a cada segundo. Quando sua mão se fechasse, seria o momento que ele iria atacar. Ele faz a contagem e o soco vem. De repente, Baki se move numa velocidade absurda, como se fosse um movimento de um espadachim. Mas o soco de Yujiro era mais rápido. Só que Baki não queria vencê-lo na velocidade. Se Yujiro avisou que o soco viria, ele pagaria por isso.
Baki respondia com um golpe no queixo, seguido de uma imobilização chamada KO, o Rei Tigre. Todo mundo se chocava, aquela imobilização não dava pro Yujiro sair de lá, aquela posição era absurda, uma posição definitiva. De um prédio, o Oliver assistia e se impressionava, o pescoço de Yujiro estava amarrado pelas pernas de Baki, os seus braços travavam o braço da criatura mais forte do mundo. Baki olhava para o céu e dizia: meu pai está abaixo de mim. De repente, Baki sorri e alerta que quebraria seu braço se ele não admitisse a derrota. Calmamente, o ogro começava a erguer o braço. Se o solo o impedia de se mexer, de sair daquela posição, era só ignorar o solo. Todo o concreto que impedia ele era ignorado e perfurado. Tudo era destruído. Yujiro golpeava e saía. Baki era jogado para longe. Oliver se assustava, rompeu o asfalto daquela posição, daquele ângulo, como se fosse um pedaço de gelatina. Baki entendia que o seu pai era o exemplo maior de força, um truque contra o seu pai. Ele se desculpava por ter usado apenas esse truque simples. De repente, Baki se urinava. Yujiro se irava e dizia: que vergonha, o Tigre Rei se mijando e chorando durante a luta com tanta facilidade. Baki olhava para ele e fala: realmente, eu chorei durante o combate, eu me mijei, mas vamos fazer isso de novo. E Baki ataca sem pestanejar. Só que nada acertava o ogro, tudo era respondido, porém Baki começava a aguentar e bloquear de pouco a pouco, cada vez mais. De repente, a cena corta para o nascimento do ogro, onde o bebê Yujiro tinha consciência no seu nascimento. Ele sabia distinguir se a parteira era ou não um inimigo, um bebê que nasceu com o olho aberto, um ser além de qualquer ser vivo. Mesmo no fundo do oceano, o narrador conta que ele teria 99,9% de chance de vencer um tubarão gigante ou uma baleia. Nenhum vírus ou bactéria, talvez nem o tempo era páreo para o mais forte. Yujiro dizia que daria uma surra em Baki para que seu gene Rama viesse à tona, o seu sangue se mostrasse seu verdadeiro eu. Ele ativava a Demon Back e dizia para o seu filho que ele era o único que poderia dar alegria. Muito puto, Yujiro preparava o ataque final. Baki gelava. Na sua mente, o rosto distorcido da sua mãe aparecia. Do nada, ele era jogado para longe e colidia com um carro, sem ter tempo para nada. Yujiro aparecia na sua frente e começava a atacar. De repente, a cena corta e vamos para um grupo de exploração, onde o mangá mostra pra gente um grupo de exploradores descobrindo gravuras antigas com a aparência de Yujiro nessas gravuras lá no Egito. Essa semana eu fiz um vídeo onde eu conto um pouquinho melhor sobre a origem do ogro. Eu não vou contar nesse vídeo para não ficar gigante, porque eu tive que reunir várias informações. Então, para não deixar vocês perdidos, eu só vou contar isso. Se você quiser detalhes, o link tá aqui no card. Clica lá e vai assistir. Volta pro combate e Yujiro atacava sem parar, a ponto de Baki se mijar. Yujiro golpeava para matar. Seu filho lutava contra a violência suprema, o monstro que os países temiam. Toda aquela violência era jogada nele. Yujiro parava e perguntava se Baki queria continuar. Baki ficava meio receoso de responder, só que de repente Yujiro começa a se assustar. O Baki se dava conta e vira as costas. Um espírito em pé estava assistindo a luta. Piccolo começava a se tremer e ele sentia um perigo que ele nunca tinha sentido antes. Yujiro perguntava o que Yuichiro Hama estava fazendo lá. As pessoas estavam vendo aquele espectro. Aquele lá era o pai de Yujiro Hama. Ele dizia que seu filho estava tendo problemas com apenas uma criança e dizia para Baki vencer aquele combate. Tokugawa diz que aquele lá era o único homem além de Yujiro Hama a ter derrotado os Estados Unidos. Ele era um verdadeiro monstro. Na Segunda Guerra Mundial de Okinawa, em 1945, no mês de abril, a guerra durou 6 meses. Em uma ilha pequenininha, 1000 toneladas de munição foram disparadas em Yuichiro Hama, bombardeio do céu e mar, a ponto de mudar todo o formato da ilha. O pai de Yujiro não tinha um arranhão sequer no final. Um pelotão inteiro foi dizimado, o bombardeio retornou e ele não tinha um arranhão sequer. Num navio com 2000 soldados, ele pulava lá, o seu corpo era anormal, um monstro gigantesco, maior que seu próprio filho Yujiro. O navio que Yujiro invadiu só era possível ser tomado daquele jeito com um barco, galera, lotado de tanques de guerras, mas apenas um homem fez isso, como se fosse um lutador enfrentando crianças.
De volta ao combate, Yujiro desaparecia e Yujiro dizia que aquele momento foi muito nostálgico. Por mais que ele e seu pai fossem opostos em tudo, ele sentia saudade. Eles eram bem diferentes, tanto em estilo de luta quanto em personalidade. Yujiro dizia que seu pai tinha uma técnica extremamente poderosa e ele havia derrotado os Estados Unidos com essa técnica. O ogro derrubava Baki e o pegava pelos pés. Ele dizia que os fuzileiros chamavam aquela técnica de dress. Yujiro girava seu filho como se fosse um nunchaku. Enquanto Baki era girado, galera, ele se feria e sangrava muito. Tudo isso numa velocidade absurda. Num raio de 100 metros, as pessoas fugiam porque tinham medo de ser acertadas. Yujiro parava de girar Baki e falava: se defenda, se você é um verdadeiro Rama, não morra. Baki era jogado no carro e o carro tombava. Ele voltava a girar e ficava colidindo com o carro. De repente, o cérebro de Baki em formato de demônio é mostrado e ativado. O carro todo danificado. Porém, Baki se recuperava. Ele pulava na frente de seu pai e um flashback é mostrado pra gente. Na mente de Baki, o Yujiro estava com ele num penhasco e ele falava pro pequeno Baki se jogar, voe. A essência dentro dele, que nasceu com Baki, deveria sair, ou os dois deveriam dormir. A essência do corpo de Baki tinha que aparecer ali e agora. Ele pega o Baki e joga do penhasco. Baki se quebrou todo, caiu num rio todo ferido, porém ele havia sobrevivido. O flashback acaba e Baki dizia ter um presente para o seu pai. Ele havia feito um bonequinho enquanto ele estava sendo jogado no carro. Baki havia evitado os danos fatais, pegado peças e feito um bonequinho, galera. Olha que absurdo! Baki ativava o cérebro demoníaco e atacava. Agora Yujiro sentia a dor, de repente o seu nariz estava sangrando. Baki atacava sem parar. Yujiro estava no topo a vida inteira, nada nem ninguém à sua volta. Yujiro tinha tudo, sua vida não tinha sentido nenhum, porque ninguém era páreo para ele. Mas agora era diferente. Baki começava a atacar, ele chamava seu pai para brigar, ele havia machucado a criatura mais forte da terra, ele desviava e golpeava, até que o ogro caía no chão. Quando que Yujiro Rama caía no chão? Baki olhava e o cérebro com formato de demônio aparecia. O cérebro sorria. Yujiro levantava sorrindo. Ele adorava a relação que ele e seu filho tinham desenvolvido. Ele olhava para Baki e dizia: logo você será um Rama que não precisará tomar cuidado com nada no mundo. O Baki o interrompe e diz que não é porque ele é um Rama que ele precisa viver como um. Baki emanava uma aura e saltava. Ele golpeava com toda a força. O impacto gerava explosões de ar. Yujiro adorava, ele se perguntava: quando que eu sentia essa dor? Ambos sorriam. Baki se parecia cada vez mais com o seu pai. Yujiro falava que aquele momento era ótimo. Ele odiava a vida inteira ter ficado entediado, mas agora era diferente. Afinal, nenhum lutador, nenhum animal, nenhuma arma, nem o lado criminoso da sociedade, nem o poder do Estado, nenhuma força militar, nenhum brinquedo no mundo tirava o seu tédio. Mas agora era diferente, tudo poderia mudar. Yujiro vagou por anos, o seu desafio veio dele mesmo, do seu próprio filho, com seus punhos mais afiados que uma espada, mais rápido que uma bala, maior que qualquer besta, mais horrível que qualquer criminoso, mais imprevisível que um sniper. Esse era Baki, esse era o seu filho que estava na sua frente. Enquanto ele dizia isso, Baki o interrompe e diz: e gentil como um anjo, e dócil como um dia adorável. O ogro sorri e concorda, só que de repente, galera, a namorada de Baki aparece e dizia que todo esse papo não fazia sentido, ela não estava lá para ver isso. Se eles fossem lutar ou desistir, se eles poderiam fazer isso de uma vez para parar de enrolar. Baki começa a sorrir e dá uma concordada. Pai e filho param lado a lado. Baki dizia que eles brincavam daquele jeito justamente por ser pai e filho. Tudo o que ele fez aquela noite só foi possível porque seu pai aguentava. Humanos comuns morreriam. De repente, sem pestanejar, o ogro ataca seu filho, mas Baki se defendia. Baki conseguia girar o seu pai no ar, uma técnica do Aikido. No ar, o ogro golpeava, mas Baki defendia, porém, ele era afundado no chão ao defender.
O seu pai, ele sequer caía, ele tinha parado em pé. Em todo esse tempo, nesse processo que ele girou no ar, aconteceu tudo isso. A gente entendia que aquela luta não era nada normal. Bak ia pra cima e chutava, mas ele não mirava o rosto do seu pai, e sim puxar o seu cabelo. Cada um estava na presença dos únicos capazes de fornecer aquela luta absurda. O narrador conta pra gente que aquele combate beirava o divino. Eles eram os mais fortes de todos, eles eram o pináculo da força. Ninguém conseguiria desviar o olhar. Bak era jogado e Yujiro olhava para Kozui, a namorada do Bak. Ele a elogiava pelo bom trabalho e a agradecia. Bak pedia para ela se afastar, ela se recusava e ambos se socavam. Ela gritava assustada, tipo, a gente avisou, você não quis sair, azar seu. Ambos se feriam, porém eles sorriam. Bak desfalecia brevemente, enquanto Yujiro ficava mais feliz. A gente começava a ver que Yujiro tinha um pouquinho a mais de vantagem. Todo mundo à volta começava a ficar ansiosos para saber quem seria o vencedor. Aos poucos, Yujiro começava a ter mais e mais vantagem. Bak partia para um estrangulamento, Yujiro se levantava e saía andando como se não fosse nada, como se fosse apenas um pai com seu filho nos ombros. O Bak colocava a mão no cabelo do seu pai. Ele soltava o estrangulamento e Bak ficava feliz e relaxado. Mesmo que o homem abaixo dele tinha tirado tudo da sua vida, ele ainda era o seu pai. Yujiro ia falar algo e ele recua, ele tinha dificuldade para falar aquilo. Porém, o Bak olhava e entendia que o que seu pai estava querendo dizer que estava na hora dele sair de seus ombros. E Yujiro diz que alertá-lo disso fez ele sentir um pouquinho de arrependimento. Bak salta e o ataca. Sorrindo, Yujiro era arremessado de cabeça no solo. Ele se levantava sorrindo. Ele era atacado por Bak sem parar e ele ficava de braços abertos sorrindo. Ele respondia tudo aquilo com um tapa na sua orelha, a mesma forma que Yujiro Hama havia estourado os tímpanos de sua mãe. No caso aqui, a mãe de Bak, não a mãe do Yujiro. De repente, o grupo de exploradores no Egito encontrava uma gravura com um homem forte e pequeno e um homem forte também, só que grande, ambos se preparando para colidir. Dois demônios que podiam ser pai e filho, com uma multidão à volta, a mesma situação que estava acontecendo na luta de Bak e Yujiro. Uma profecia? A gente não sabe o que é aquilo ainda. A cena volta e Yujiro esmagava a cabeça do seu filho. À sua volta, todo mundo se chocava. Um tempo passava e ambos se acertavam. Não existia mais artes marciais. Aquilo era uma trocação de força, um concurso de macheza. Na plateia, um homem começava a adorar Yujiro. De repente, outra mulher aparecia e fazia o mesmo. Ela o adorava. Um flashback aparece e mostra um povo bem pobre e doente, um povo sofrido, pessoas fracas e à frente Yujiro Hama, onde ele os libertava. As pessoas que os maltratavam, as pessoas que os reprimiam, eles iriam morrer. Yujiro os libertava. Só que não se confundam, Yujiro não fez isso porque ele era bonzinho. Ele não era aliado de nenhum deles. Ele não era uma imagem de ai, que cara bonzinho, que cara bacana, salvou a gente. Nada disso, Yujiro queria se testar. Porém, as pessoas olhavam para ele como uma imagem forte a ser seguida. De pouco a pouco ele se tornava um boato, ele fazia tudo sozinho, por todo mundo, por toda a sua vida, até alcançar o topo da maior nação de todas, sem qualquer problema ou qualquer dificuldade. A sua alcunha era o Ogro, o demônio de batalha. A nação jurou a ele, os fracos começaram a adorá-lo, como se fosse um anjo, um presente de Deus. De volta à luta, dezenas de milhares de pessoas aguardavam o resultado. Não só quem estava à volta, na internet, na TV, todo mundo estava assistindo. Eles queriam saber quem seria o mais forte. Sangue de pai e filho surgia e Yujiro parava de atacar e apenas recebia os socos. De repente, Yujiro o abraçava e o esmagava, da mesma forma que Yujiro matou a mãe de Bak. Bak cai no chão e Yujiro começa a olhá-lo. Ele via os danos internos, fraturas, todo o seu corpo machucado, fraturado, lesionado dos pés à cabeça, hemorragia por todos os órgãos. Yujiro parava, coçava a cabeça e decidia parar. Seu filho não estava aguentando aquela pressão. Seu filho não era tão forte como ele, ainda. Ele saía, de repente ele sentia algo, olhava para trás e era a vontade de Bak, a vontade de continuar lutando. Isso se tornava uma aura, mesmo que seu corpo estivesse desfalecido, todo ferrado. E assim a luta de pai e filho terminava, a luta de Bak e Yujiro Hama. Se
vocês curtiram o vídeo, eu conto com o seu like e com a sua inscrição. Se vocês tiverem alguma coisa para complementar, coloque aí embaixo nos comentários. Assim, mais um vídeo vai chegando ao fim, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!